eu tenho o imenso privilégio de compartilhar hoje uma mensagem. Eu tenho aprendido muito em todas as reuniões de Tadéis que nós temos, palavras que são de fato práticas, que de fato nos abençoam, e fazer parte disso é incrível. Mas eu sei que é só pela graça de Deus, eu sei que a razão é só pelo que Deus está fazendo em nós, pelo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Mas eu devolvi esse controle, essa oportunidade para Deus. E aí, ao orar, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer compartilhar com esse exército de líderes? O que o Senhor tem a dizer? E aí o Senhor me levou nesse texto, e eu tenho certeza que, do jeito que Ele está falando ao meu coração, Ele vai falar ao seu também. E essa palavra eu preciso dela demais. Não estou aqui como quem já sabe como fazer, mas eu creio que o Senhor vai nos aperfeiçoar em nome de Jesus. Nós vamos ler o texto que está em João, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versos, e esse texto é fantástico, é muito impressionante. Que nós temos uma fórmula. Eu não sei se você sabe, mas eu sou do Mato Grosso. Lá o agronegócio é muito forte. E aqui nós temos uma fórmula de agricultura que a gente pode aplicar na nossa vida, no nosso ministério. Você acha que o Mato Grosso não está representado na Bíblia? Está aqui. João 15, verso 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Meu Deus! Então, hoje nós vamos conjugar um verbo muito legal, que é frutificar. Então, eu frutifico, tu frutificas e nós frutificamos. Vamos falar junto? Eu frutifico, tu frutificas, nós frutificamos. Oxe, eu não sabia que era aula de português. Não é. Mas é impressionante como onde a vida de Deus, a manifestação nos frutos. Onde a presença do Senhor tem liberdade para agir, não tem jeito de segurar. E é por isso que a igreja cresce mesmo em dias muito difíceis. É por isso que nós rompemos mesmo no deserto. Não tem crise que pode nos deter. Você sabe, prepara aí suas anotações. Se você quiser anotar no celular, que você sabe que o lápis mais fraco é mais forte que a memória mais forte. Então, se a gente anota, a gente vai revisitar isso aí depois, para Deus ter mais oportunidade de ministrar nosso coração. E aqui nós falamos que, aqui nós lemos algo muito interessante sobre a frutificação. Mas o termo fruto, ele aponta para como nós vivemos a nossa vida. O termo fruto, ele mostra a natureza de Deus em nós. Isso indica um estilo de vida. Frutificar não é algo que fazemos, é quem somos. Nós somos frutíferos. Nós nascemos para dar frutos. Esse conceito, então, é um conceito de identidade, é um conceito de natureza. Porém, não se resume apenas à identidade. Já que eu nasci para ser frutífero, está tudo certo. Não. Esse conceito de fruto também fala de trabalho. Trabalho é estar relacionado diretamente
a frutificação. Aqui nós vemos, aqui no versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O que Jesus está nos mostrando aqui? Que há uma relação estreita entre o êxito e o relacionamento com Deus. Há uma relação muito próxima entre uma vida abençoada, uma vida frutífera e o relacionamento com a videira verdadeira, com Jesus. Tudo começa no nosso relacionamento com Deus. Eu me lembro que eu estava liderando meu primeiro Life Group. Era um Life pioneiro, nós começamos com pouquíssimas pessoas e não crescia de jeito nenhum. E aí eu pensava antes, poxa, eu já aprendi várias estratégias. Eu vou colocar em prática e esse Life vai explodir. E eu me lembro que eu comecei a colocá-las em prática, irmão, nada acontecia. Parece que era 10 passos para trás, cada estratégia nova, cada implemento novo. E aí chegou a hora que eu cansei. Eu falei, Senhor, olha, do meu jeito não dá mais. Está muito triste isso, eu não vejo as coisas avançando. E agora eu vou fazer o contrário. Eu vou buscar o Senhor, eu estou pedindo ajuda. E eu me lembro que antes das reuniões eu passei a orar pelo Life. Eu passei a orar pelas pessoas, eu passei a orar pela reunião, por cada momento. E aí eu já não estava confiado no que eu sabia. A minha confiança era o agir de Deus. Irmãos, em poucos meses, nós multiplicamos em 3 Life Groups, esse primeiro. Porque aí, de fato, eu entendi que se esse relacionamento de dependência, esse relacionamento com Deus, não há fruto. Ah, mas eu sei fazer, eu tenho tantas ideias boas, é verdade. Mas sem o poder de Deus não tem como. Tudo começa com Ele. Tudo deve partir desse relacionamento. Então, nós estamos aqui por consequência de termos ligação com o Pai. Jesus, ele abriu esse caminho, ele mudou o nosso destino, mas sem ele nós não podemos fazer nada. Então, nós não queremos que você seja um líder tão ocupado, tão sobrecarregado de coisas para fazer, que falte tempo para buscar a Deus. Na verdade, nós precisamos proteger esse tempo com Deus, igual um time de futebol americano protege o quarterback. Quarterback é aquele que lança a bola. É aquele que faz o arremesso. Então, geralmente, esse que lança a bola, ele é menor, ele é mais magrinho. A galera da defesa do futebol americano, irmãos, são gigantes, são armários. Agora, o quarterback ele é mais vulnerável, mas ele é mais habilidoso. Então, do mesmo jeito que o time se esforça para proteger esse cara, nós precisamos proteger o nosso tempo com Deus. O nosso relacionamento com Deus é prioridade. Isso é inegociável. E o dia que nós deixamos isso de lado, as coisas começam a ruir. No versículo 8, nós vimos aqui que a finalidade de toda a nossa vida, de todos os frutos que damos, é glorificar o Pai. Muitas vezes, quando nós começamos a dar frutos, vem uma coisa chamada orgulho, ego. Esses dias eu estava vendo a entrevista do Romário. Ele foi um grande jogador, isso todo mundo sabe. Ele já ganhou todos os títulos que ele podia ter ganhado. E aí na entrevista, o repórter ia perguntando para ele, quem é melhor, você ou Lewandowski? Aí ele, lógico que sou eu. Quem é melhor, você ou o Haaland, que é um atacante norueguês que está no Manchester City? Aí ele, é lógico que sou eu. Quem é melhor, você ou o Pedro, atacante do Flamengo? Ele sabe que sou eu. Quem é melhor, você ou o Gabigol? O Gabigol é bom, inclusive ele tinha que ter ido para a Copa, mas ele sabe que sou eu. E aí, por fim, o repórter pergunta, e o Ronaldo Fenômeno? Aí o Romário parou e falou assim, não, esse aí eu respeito. Esse aí eu nunca vi, ele realmente é fora do normal, mas sou eu. Irmão, na verdade, às vezes nós nos confundimos. Nós confundimos os resultados com a nossa capacidade. Mas tudo que provém de nós
do braço, da carne, é morte, vai passar, não permanece. O que permanece é o que provém do Espírito de Deus, porque a natureza de Deus é eterna e o que Deus faz não morre, diferente do que nós fazemos. Então, o complexo do Romário é muito perigoso. Olha, esse life é bênção porque eu estou aqui. A galera, não, pelo contrário. A razão é Jesus. A razão é porque Ele se manifesta no nosso meio. A razão é a graça, é o favor imerecido. A razão é porque eu sei de onde vem a energia, o poder, o fluir. Não vem de mim, vem da videira, vem de Cristo, vem de Jesus. Ele é o princípio, Ele é a forma pelo qual nós vivemos. Nele nós nos movemos, nele nós existimos, mas tudo é dele. Então, quando nós recebemos elogios é muito perigoso. Às vezes a gente pensar que o elogio foi para nós. Na verdade, bom é o Pai. Eu não, eu só sou um filho, um instrumento, mas sem Ele eu não poderia fazer nada disso. E isso não é religiosidade, isso é honestidade. Eu sei que eu preciso do Senhor. Em segundo lugar, em primeiro foi relacionamento com Deus. Em segundo, podar é preciso. No versículo 2 que nós lemos aqui, diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Né? Ele poda. E essa palavra poda, ela vem no texto do grego, é katairo, que significa limpar, remover a sujeira, remover os galhos desnecessários, também remover a impureza. Então essa limpeza, ela está relacionada com a saúde, com quanto esse galho pode frutificar. Então, eu estava vendo alguns agricultores e eles estavam explicando uma coisa que eu achei muito interessante. A relação inversa entre vigor e frutificação. O que isso quer dizer? Quanto mais vigorosa é a árvore, quanto mais folhas a árvore tem, menos frutos ela dá. Quanto menos folhas ela tem, mais flores e frutos ela dá. O vigor da árvore está muito relacionado ao clima, à luminosidade, a fatores externos. Então, o que os agricultores fazem, os jardineiros fazem? Eles podam essa árvore por alguns motivos. E um deles é dar mais frutos. Mas tem mais também. Que pouca gente sabe é que quando a copa da árvore cresce muito, a parte de cima recebe mais sol. E as outras partes da árvore não recebem a luminosidade devida. E isso atrapalha a fotossíntese da árvore. Então, quando nós podamos a árvore, faz com que os recursos sejam distribuídos de forma mais igualitária. Que todos os galhos recebam mais luz, mais nutrientes. E outra coisa, podar a árvore também previne doenças. Quando a árvore não é podada, acumula muita umidade em algumas regiões. E essa umidade vai provocando enfermidade na árvore. Da mesma maneira, se Deus não fizer esse processo de limpeza, esses ajustes diários, nós vamos adoecendo. Pode ser orgulho, pode ser também a independência. Como eu já sei fazer, por que eu vou depender tanto assim de Deus? Como eu tenho uma equipe tão poderosa, por que eu vou orar e jejuar e insistir? Se eu tenho um life tão grande, por que eu vou atrás daquele que saiu? Poxa, o que é uma pessoa se eu tenho aqui 20 pessoas? Não! Então essas enfermidades, elas podem acontecer com qualquer árvore, com qualquer um de nós. Nós precisamos estar atentos e pedir ajuda do Espírito Santo. Senhor, mostra o que eu preciso tirar na minha vida. Mostra as áreas que precisam de limpeza. Então, é impressionante como essa limpeza ela vai produzir mais saúde e mais frutos. Agora, um princípio bem legal
e é curioso, é o princípio de Pareto. Você já ouviu falar? Vamos mostrar aqui como é que ele funciona. O princípio de Pareto é o seguinte: 20% dos nossos esforços produzem 80% dos nossos resultados. Ou seja, a maioria das pessoas não tem consciência que a menor parte das nossas ações estão produzindo os maiores resultados. Então, muitas vezes nós somos enganados. A gente acredita que quanto mais eu faço, mais resultado eu tenho. Pode não ser verdade. Na verdade, o que a gente precisa entender é a aplicação inteligente das nossas ações. É a aplicação qualitativa das nossas tarefas que vai produzir maiores resultados. Então, o princípio de Pareto nos mostra, de forma muito clara, que a maioria do que eu tenho vem da minoria. Os resultados extraordinários, eles são criados desproporcionalmente, por meio de menos ações do que muitos acreditam. Então, uma fração muito pequena pode transformar e impactar uma fração muito grande. E aí, nós lembramos de algumas coisas na palavra. Lembra que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Na verdade, muitas vezes, nós olhamos para o Life e a gente se esquece de que se nós não formarmos líderes, aquela multidão pode não receber o cuidado devido. Então, às vezes, aquelas tarefas que tomam mais tempo, a gente acredita, meu Life é uma benção por causa disso, por causa daquilo. Não. Foca no que é mais importante. No tempo com Deus, no cuidado individual, ser discipulado. Você sabe, o Espírito Santo e o nosso discipulador, eles nos ajudam a ir controlando, a ir administrando esse crescimento. Então, é importante que a gente perceba que as nossas ações precisam ser direcionadas ao que é mais importante. Então, nesse princípio de corte, de poda, o Warren Buffett, que é um multibilionário, a fortuna que ele acumulou é o dobro da dotação de Harvard. Então, é o dobro do que Harvard vale. E aí ele apresentou para o piloto dele um processo de 3 passos para estabelecer as prioridades. Então, a história é o seguinte: o Warren virou para o piloto dele, falou, olha, você devia ter sonhos maiores do que me levar daqui para ali, do que trabalhar para mim. Aí o piloto, mas eu estou feliz, eu estou satisfeito. Mas você pode almejar coisas maiores. E aí o piloto, pois bem. E como que eu faço isso? E aí o Warren falou, é muito simples. Você vai pegar e você vai fazer uma lista de 25 metas para a sua carreira. Você vai escrevê-las. 25 alvos que eu tenho ministeriais, 25 alvos que eu tenho na minha vida acadêmica, 25 alvos que eu tenho na criação dos filhos, no meu casamento. Você vai escrever 25. Quando você terminar, você vai escolher os 5 mais importantes, mais vitais dos 25. E aí, quando você terminar, em terceiro lugar, você vai pegar essas 20 metas que você não circulou e você vai evitar elas a todo custo. São elas que desviam a sua atenção, que consomem o seu tempo e a sua energia, afastando a sua atenção das metas mais importantes. Olha que legal. Então, eu me lembro que quando eu ouvi esse relato, eu fazia mais ou menos assim, todo ano, uns 7 alvos para o ano. Porque eu gosto do número 7, né? Nós cristãos, nós temos umas coisas, né? E aí eu falei, poxa, 7 alvos. E eu coloquei até atrás da minha Bíblia. Sabe essa coisa? E aí, irmão, no final do ano eu não tinha atingido nenhum. Porque eu começava o ano, dentro dos meus alvos tinha lá, por exemplo, aprender uma língua nova. Aí eu começava a estudar. Aí o outro alvo era emagrecer. Aí eu começava lá. O outro alvo era aprender uma habilidade nova. Aí o outro era ler tantos livros por mês. Irmão, no final das contas, eu fiquei correndo igual uma barata tonta. Cheguei no final do ano, o saldo era devedor.
Não tinha nada de positivo. E aí eu vi esse negócio e falei, eu vou reduzir minha lista. E aí, 2 anos atrás, eu fiz uma lista bem menor. Bem simples, irmão, simples. Até uma criança poderia recitar meus alvos. Né? Eu coloquei alvo ministerial, eu coloquei um alvo em termos de estudos e tal, e eu botei um alvo físico. Eu me lembro que eu cheguei a pesar 98 quilos, eu só tenho 1,72 m de altura. Irmão, era muito catupiry para pouca pizza. Aí eu estabeleci 3 alvos. Um ministerial, um de estudo, beleza. No final do ano, eu tinha perdido mais quilo do que naquele outro, que era um dos alvos, que eu acabava me perdendo. Eu tinha atingido talvez 80% dos alvos de estudo, e os meus alvos ministeriais foram superados. Então, nesse contexto, quanto mais eu reduzo, quanto mais eu limito as opções, menos energia eu distribuo, eu disperso, eu canalizo mais minha concentração, meu foco, meu tempo. Então, a palavra decisão, ela vem do latim e ela quer dizer corte, quer dizer poda. A palavra, no latim, ela é decidere, que quer dizer o prefixo é determinar, é fora, e sicaedere é cortar. Ou seja, no latim, a tradução literal é cortar fora. Isso não me parece com essa questão da poda? De você tirar o que é excesso, o que é desnecessário? Parece demais. E muito da nossa agenda, das atividades que nós desempenhamos ao longo do ano, são meras distrações. Nós temos muitos inimigos e ladrões de tempo. Muitos. Você sabe, fizeram uma pesquisa, pessoas que trabalham no computador, por hora, trocam de janela 37 vezes. A pessoa está trabalhando, está focada, mas ela troca de aba 37 vezes. Ela está aqui trabalhando, está fazendo uma planilha, aí ela checa os e-mails. Aí dos e-mails ela vai para a notícia do dia, da notícia do dia ela vai para o Instagram, do Instagram. Quando vê, aquela hora de tempo produtivo foi muito pouco. Foi ali mínimo, é o princípio de Pareto. De acordo com a pesquisa realizada com a consultoria inglesa Tecmar, nós, Homo sapiens, seres humanos, pegamos no nosso celular, você fala, eu não sou Homo sapiens não, sou cristão. Nós pegamos o celular só para olhar a tela, em média, entre mais e menos, 200 vezes por dia. Só para fazer isso aqui, ó. Será que chegou aquele... Será que fulano me respondeu? Irmão, 200 vezes você pega e olha a tela do seu celular. Quantas vezes por hora nós fazemos isso? E isso eu estou falando a média. Imagina quem é mais ansioso. É impressionante. Você sabe que o Brasil é recordista em horas no celular? O Brasil está entre as nações que mais ficam tempo nas redes sociais. E aí o tempo vai sendo drenado. Dinheiro, irmão, nós ganhamos e nós perdemos. A maioria perde, mais do que ganha. Gasta mais do que ganha. Mas o tempo, uma vez que ele passou, passou. E nós estamos jogando fora uma grande oportunidade de dedicarmos o nosso tempo para aquilo que é mais importante. Então, se a gente fizer uma análise, o trabalhador comum, ele perde 1/3 da vida, da carreira dele, só para as distrações no trabalho. Está aqui trabalhando, alguém bate na porta. Está aqui trabalhando, alguém te liga de forma inesperada. Para perguntar, você tem o telefone de fulano? Essa pessoa poderia encontrar de outro jeito. Né? E aí, se o trabalhador perde 1/3 da sua vida, da sua carreira, por conta das distrações, imagina nossa vida pessoal, nossa vida ministerial. Quanto tempo nós estamos perdendo com o que é desnecessário? Precisamos de cortes. Precisamos decidir o que tem que ficar de fora. É engraçado como tem uma frase
de Anthony de Saint-Exupéry, que ele é o pioneiro do correio aéreo internacional e ele é autor daquele livro Pequeno Príncipe. Ele disse o seguinte: perfeição não é quando não há nada mais a acrescentar, mas sim quando não há nada mais a tirar. Então, perfeição não é quando eu coloquei tudo que eu precisava para colocar. É quando eu já tirei tudo o que não me leva para o meu alvo. É quando eu já removi todo o excesso. É quando eu já resumi ao que é mais importante. Então, falando de frutos, tem uma fruta que eu amo. Eu amo mesmo. E eu percebi que não é só eu que gosto muito dessa fruta. Essa fruta é figo. Alguém aqui gosta de figo? Pô, vocês estão tímidos, não tem ninguém com fome agora, né? Todo mundo tomou café. Figo é maravilhoso. Inclusive, tem um doce. Vamos compartilhar com eles aqui para ver se desperta mais. Esse doce aqui, irmão, vou te falar uma coisa. Tem uma irmã aqui chamada Fabi, ela faz esse figo, ela pega o figo fresquinho e aí dá essa caramelizada. Meu amigo, irmão, isso com creme de leite é brincadeira, viu? É brincadeira. E depois do almoço, gente do céu, é bom. Eu fiquei sabendo que aqui no interior de São Paulo tem uma cidade que é a capital do figo. Eu disse que eu tenho que ir lá, ué. Não sei o que eu estou fazendo, que eu não conheço essa cidade ainda. E aí, o que acontece? Certa vez, Jesus acordou com fome. E ele ficou com vontade de comer figo. Vamos ver o que está escrito em Marcos, capítulo 11, do versículo 12 até o 14. Olha só. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algum fruto nela. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Meu Deus. Então, para a gente entender um pouquinho esse texto, a gente precisa entender um pouquinho sobre a figueira. A narrativa bíblica aqui, ela aconteceu em março. Inclusive, eu faço aniversário em março. Já vai preparando aí um presente. Brincadeira. Mas se quiser dar, é verdade. E aí, a narrativa bíblica era em março, na época da Páscoa. Só que o tempo de colheita, o tempo de frutos da figueira, acontece em junho. Então, as figueiras que em junho que tinham folhas, elas indicam fruto. A figueira, ela tem algo interessante. Quando brotam as folhas, normalmente brotam junto com os frutos. Às vezes, simultaneamente, ou então, brota a folha e rapidamente nascem os frutos. Jesus teve fome, olhou, viu aquele monte de folha, falou: que beleza, o meu café da manhã está garantido. Quando ele chega perto, para decepção, ele vê que não tem nada de fruto. Isso significa que as folhas aparentes ali mostravam para Jesus que havia frutos. O que não era verdade. Uma vida de aparências, sem frutos verdadeiros e proveitosos, vai destruir a vida de quem escolher esse estilo de vida. Irmãos, é impressionante como muitas vezes o que reluz não é ouro. Tem um ditado antigo: muita parra, pouca uva. Eu falei para a Mila ontem, ela falou: nunca ouvi falar. Muita parra é muita folha e pouco fruto. Então, muitas vezes, nós estamos tão ocupados com o exterior, com a demonstração de que eu sei, de que eu posso, eu tenho. Olhem para mim, percebam como eu estou aqui. Olha, ninguém está dando fruto nessa época, mas eu estou cheio de folha. Olha que beleza. E, na verdade, não tem essência nenhuma, não tem fruto nenhum. Esse é um estilo de vida muito perigoso. E Jesus queria mostrar-nos uma lição. Menos é mais. É muito mais proveitoso. Era muito mais se Jesus tivesse chegado e visto um monte de frutos, se maravilhado com aqueles figos. Aquela árvore, se brincar, estivesse viva até hoje. Ou as filhas dela, né?
Que aí vai crescendo, vai. Mas a Bíblia diz que quando os discípulos voltaram ali, aquela figueira tinha secado completamente. Isso mostra qual é a expectativa de Deus. Deus, ele olha para nós com expectativa. Ele sonha conosco, ele tem planos, ele tem sonhos a nosso respeito. Em último lugar, a alegria completa. Em versículo 11, nós vimos aqui Jesus dizendo: tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Meu Deus! A alegria, essa palavra completa, ela vem do grego plero, que quer dizer prazer, satisfação, gozo, mas também quer dizer cheio até a tampa, né? Até o máximo. Então, o projeto de Deus não é que nós sejamos felizes em algumas coisas, é que nós tenhamos alegria completa. E aí, agora, deixa eu te falar um negócio. Se você começar a dar muito fruto, tem um ditado que diz assim: pé que dá fruto leva mais pedrada. Então já se prepara, mas se alegre. Se você está recebendo muita luta, muita crítica, muita cobrança, você fala: nossa, parece que o que eu estou fazendo não é bastante. Não é mesmo, irmão. Deus está te chamando para um novo nível. Se alegra. A alegria, né? Não é porque o dia está ali difícil que você vai deixar a tristeza chegar. Mas vamos falar sobre alegria, sobre felicidade. Qual que é o oposto da felicidade? Fala mais alto, que eu não... Você viu aquele meme? Tristeza, né? Tistreza. Que tistreza. Não é a tristeza, você acredita? Do mesmo jeito que amor e ódio são dois lados da mesma moeda, eu sei que ódio não é uma palavra legal, me perdoem, eu não encontrei outra aqui, sinônimo. A felicidade e a tristeza caminham na mesma moeda, são dois lados da mesma moeda. Você já viu alguém chorar de alegria? Irmão, é uma mistura, é um negócio, né? É possível. Por exemplo, você ama muito alguém e essa pessoa viaja, você fica com saudade. A sua tristeza é porque você se alegra tanto com aquela pessoa que você queria ela perto de você. Então, a tristeza, ela não omite a alegria. É por isso que nós somos felizes mesmo em dias muito tristes, em dias muito difíceis. Agora, se não é tristeza, o que é o oposto da felicidade? O oposto do amor é a indiferença, não é o ódio. Isso, inclusive, pode matar um casamento, a indiferença. Não ligo, tanto faz, o que você fizer está feito. Isso pode matar o relacionamento de pais e filhos. Não é o fato de você não concordar com algumas coisas que vai destruir seu relacionamento, mas não dar atenção, não investir tempo, não investir amor, com certeza vai prejudicar diretamente. Então, se a indiferença é o oposto do amor, talvez o oposto da felicidade seja o tédio. Seja aquela vida sem graça, aquela vida sem sabor. Sabe quando você vê uma comida bem gostosa e aí você vai provar e ela não tem tempero? Então, talvez o melhor sinônimo para felicidade seja a empolgação. Ai, sabe, você acorda disposto, feliz. Pastor Eibe diz que essa vida com Jesus é maravilhosa. Você já viu ele aqui nos cultos domingo? O primeiro culto e o último culto é a mesma empolgação, o mesmo fervor, a mesma energia. Isso é felicidade, alegria no espírito. Isso é um gozo, é uma satisfação de estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Estou vivendo um sonho. Eu orei por esse dia lá atrás. Nós nos preparamos a vida toda para estarmos aqui em São Paulo. Então, essa satisfação nos move, nos dá poder. Então, essa empolgação ela é muito gostosa. E quando Deus deu a direção para Adão e Eva, Deus disse assim, em Gênesis 1:28, sejam férteis e multipliquem-se,
Encham e subjuguem a terra, domine os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se movem pela terra. Irmão, Deus abençoou o homem, mas junto com a bênção ele falou: vou dar a missão aqui para vocês, sejam frutíferos, sejam férteis. Mas junto com a frutificação, Deus já mandou o trabalho: subjuguem a terra, cuidem dos peixes, cuidem dos animais, dá o nome para os animais. Então não tem frutificação sem trabalho. Mas deixa eu te falar uma coisa: nós fomos chamados para manifestar, para trazer evidências da vida de Deus em nós. Nós somos chamados para contagiar, para envolver, para anunciar as boas novas de Jesus. Nós somos chamados para expor, para trazer para fora, que é o que isso significa, o fruto, para mostrarmos. Isso não é apenas acerca do evangelismo. Em tudo que fazemos para a glória de Deus. Nós temos em nós a esperança que o mundo precisa. A luz do mundo vive em nós. Nós carregamos o maior poder do universo. Nós temos em nós o dínamo de Deus, aquele poder explosivo. E nós fomos chamados para impactar as nações da terra. Nós somos chamados para crescer, para dar frutos. E como José, onde ele colocava a mão, prosperava. Independente da função, lá no seu trabalho, a sua excelência vai demonstrar o quanto Deus é grande na sua vida. Lá na sua faculdade, quando você abrir a boca, as pessoas serão impactadas, incendiadas e verão a diferença que há em você. Na sua casa, seus filhos, seus vizinhos vão dar testemunho: eis aqui um homem de Deus, eis aqui uma mulher de Deus. E a nossa alegria completa não vai ficar só com a gente, vai incendiar São Paulo em nome de Jesus. Essa vida é empolgante, não é uma vida penosa. É como eu estou trabalhando muito. Muita gente acha que férias é descansar, férias é dormir. Não, bom mesmo é não ter hora para acordar. Mas você sabe, as férias mais legais são aquelas que a gente descansa o coração, nem tanto o corpo. Às vezes você vai para a praia, passa o dia inteiro brincando na praia, tomando sol, volta com sono, mas você está tão relaxado, tão feliz. Deixa eu te falar, esse vai ser o melhor final de ano de todos até hoje, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e a sua alegria é a nossa força. Da onde você tira força para tudo isso? Vem de Deus. Tudo que eu tenho é dele. A cultura brasileira, talvez a mundial, valoriza muito o cansaço. Eu não tenho energia para brincar com meu filho. Olha, eu quero tanto ler a Bíblia, mas quando eu vou ler dá um sono. Eu quero tanto orar, mas sabe, meu dia foi tão cheio. Deixa eu te falar, a alegria do Espírito vai encher o seu tanque de energia. Você vai cuidar do seu filho, você vai cuidar do seu casamento. Sua esposa fala: amor, lava a louça para mim. Claro, agora. Que alegria! Amor, joga o lixo para mim. Irmão, às vezes sair do sofá é uma guerra. O que é Rússia e Ucrânia? Perto disso. Mas a alegria, o poder de Deus vai nos aperfeiçoar para tudo o que temos que fazer. Chega dessa conversa de cansaço. Nós vamos valorizar os frutos. Foca no fruto. Vamos ficar de pé? Meu Deus, que beleza. Você sabe, essa vida é empolgante, ela é contagiante. O pessoal fala assim: nossa, você está sempre sorrindo. Se as pessoas soubessem o tanto de motivo que a gente tem para sorrir, elas iam falar: rapaz, você sorri pouco. Olha, eu queria ter a vida que você tem, então vem para cá. Vem que eu vou te mostrar como é que você vai ter. Que as nossas vidas evidenciem o cuidado, o amor, a vida de Deus. E como um bom português diria, está aqui o Amândio: eu frutifico, tu frutificas, nós frutificamos. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por essa porção da palavra. Meu Deus, essa palavra que é viva e que se renova todos os dias. Quantas vezes passamos por essa passagem,
sem dar a devida atenção aos detalhes. Meu Deus, nós pedimos a sua ajuda para removermos de tudo aquilo que tem tomado o nosso tempo, a nossa atenção, de tudo aquilo que desvia o nosso foco, a nossa prioridade. Meu Deus, nós queremos que no final do ano que vem, os frutos sejam tão abundantes, ao ponto, meu Deus, de não haver energia para as folhas, ao ponto de quem olhar para nós ver a vida de Jesus mais do que qualquer outra coisa. Senhor, nós não queremos provar nada para ninguém, nós não queremos o mérito, nós não queremos a glória, nós queremos viver por esse propósito, nós queremos ser a materialização dos teus sonhos. Meu Deus, nós queremos aproveitar essa oportunidade com o nosso melhor. Leva-nos a frutificarmos a 30, a 60, a 100 por um. Leva-nos, meu Deus, a um nível maior de excelência, e que tudo que façamos para o louvor da sua glória. Meu Deus, que onde quer que pisarmos a planta dos nossos pés, onde colocarmos as mãos, haja o selo do teu Espírito, haja o selo da sua promessa, haja o liberar e o fluir da sua vida, que é vida em abundância. Meu Deus, que a tristeza salte de alegria por onde passarmos, que nas nossas casas a alegria, o amor, a paz sejam quem ditam o ritmo, e não, meu Deus, as preocupações, e não, meu Deus, o que está faltando. Nós queremos ter uma nova atitude, para que o Senhor, quando se aproximar de nós, encontre muitos frutos, e esses frutos deem o louvor, a glória e toda exaltação para o agricultor, para o jardineiro, para o Pai tão bondoso, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, em nome de Jesus. E como família dizemos: amém. Amém. Olha para quem está perto de você e fala: eu vejo muitos frutos. Amém.